Salmo 18. Salmo 18, 20. Davi aqui fala em forma de cânticos, né? E ele tá no momento em que Deus deu a vitória para ele contra Saul. Então Saul perseguiu Davi, perseguição de morte, né, por 10 anos, de forma implacável, e tentou matar o Davi. E Deus deu a vitória para o Davi. Então aqui nesse salmo, é um salmo de canção de louvor, né? Pela vitória que Deus deu para o Davi. No versículo 20, ele deixa algumas lições aqui para a gente fazer, é uma palavra de a gente fazer alguns ajustes na nossa vida. É uma palavra bem fraquinha, mas ao mesmo tempo é uma palavra forte. Para a gente fazer alguns ajustes na nossa vida, né? O 20, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Então você vai ser recompensado conforme a sua justiça. Então nós temos que fazer o quê? Melhorar um pouquinho a nossa justiça. Nós estamos sendo injustos com alguém, como foi falado aqui essa semana, né? A gente menospreza pessoas ou julga pessoas. Às vezes a gente torce o direito. A gente vai para o lado que está mais... O lado que tem mais dinheiro. E o lado que tem menos dinheiro é o lado correto. Mas a gente torce a justiça, né? Então, é uma palavra de conselho, uma palavra de amor, mas uma palavra de a gente dar um retoque na nossa vida espiritual, né? Recompensou-me conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Então, o que nós temos que fazer? Um acerto na parte de justiça, parte espiritual, parte social, e melhorar as nossas mãos, né? Porque Deus me recompensou segundo as minhas mãos. Quando ele está falando isso aqui, é que ele teve uma grande vitória sobre Saul. Nós queremos ter vitória, então nós temos que fazer aqui um retoque na nossa justiça e um retoque nas nossas mãos. No 25, com benigno te mostrarás benigno. A sua tem outra tradução, benigno? Misericordioso. Então, com misericordioso te mostrará misericordioso. Então você vê como é importante a gente mudar nosso comportamento, como Deus tem razão. Se a gente não está tendo misericórdia das pessoas, estamos torcendo a justiça, torcendo o juízo, torcendo para quem está errado, mas tem mais. O que tem menos está certo, mas a gente torce para aquele que está errado porque ele tem mais segundo os nossos olhos. Então, é uma palavra de correção espiritual para a nossa vida. Com benigno, com misericordioso, te mostrará misericordioso. E com um homem sincero, te mostrará sincero. Sincero, né? Vem lá do latim sincera. Antigamente, lá, passado bem longe, o povo vendia o vaso e o vaso vinha trincado. O que ele fazia? Passava uma cerinha. Né? Passava uma cerinha, a pessoa comprava, pensava que estava bom. Quando ela chegava em casa, colocava aquilo no sol, a cera começava a derreter. E aparecia lá as brechas. Então, quanto mais a gente for sincero, melhor. Fala menos e ser mais sincero. Esse é o grande negócio. Fala menos, mas aquele que você falar, que sair da sua boca, sai com sinceridade. Então, às vezes, nós temos que falar menos, corrigir, né? A nossa sinceridade. Com o benigno te mostrará benigno, e com o homem sincero te mostrará sincero. Então, se eu quero que Deus seja sincero comigo, eu tenho que ser sincero com as pessoas. Né? E sinceridade fala menos. Mas o que sai para edificar. O que sai para resolver. O que sai da boca sai para dar uma direção, né? Então, o grande segredo é falar menos, ouvir mais e ser mais sincero. Com o puro te mostrará puro, e com o perverso te mostrará indomável. Então, Deus resiste o homem perverso. Com o perverso, Deus vai se mostrar indomável. Tem indomável, tem outra tradução aí? O 26. Te mostrará indomável. Tem outra?
inflexível, né? Deus vai se mostrar inflexível. Com o perverso, Deus resiste o soberbo, Deus resiste o perverso. Então são coisas assim, parece pequenininha, mas elas são importantes a gente praticar, né? A gente colocar na vida social, no dia a dia. O 28. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus iluminará minhas bênçãos, né? Tem trevas na nossa vida, o que Deus vai fazer? Vai iluminar. A gente vai jogar a luz nas trevas da nossa vida. Então nós temos que orar assim, eu tenho trevas na minha vida, joga a luz para que eu possa me livrar disso. Então ele diz que ele vai iluminar as minhas trevas, o Davi dizia. Então se tem trevas na nossa vida, quem vai iluminar é Deus. A gente só muda com o poder de Deus. A gente não muda fazendo tabelinha. Segunda-feira eu vou deixar isso, terça eu não vou fazer aquilo, segunda a gente volta a fazer de novo. Terça volta a fazer de novo. Cai no mesmo. Por quê? Porque Deus não trabalha com tabelinha, Deus trabalha com poder. O Zaqueu foi transformado a partir do momento que Jesus entrou na casa dele. O poder de Deus entrou na casa dele, foi transformado. Então nós somos transformados não é por tabelinha, por me esforçar muito, né? Por minha própria justiça, não, nós somos transformados pelo poder de Deus. Deus é que vai transformar a nossa vida. Deus é que vai iluminar as minhas trevas, né? No 28, porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor Deus iluminará minhas trevas. Então, se tem local de trevas na minha vida, quem vai iluminar é Deus. Deus vai jogar luz. A gente vai pedir, né? Senhor, eu estou errado. Eu mesmo não concordo com isso. Eu não quero isso para a minha vida. E nós vamos pedir, Deus vai jogar luz, né? Deus vai iluminar as nossas trevas. A gente só é curado a partir do momento que a gente sabe que a gente tem. Ó Deus, eu tenho isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou orar a Deus para Deus me curar disso aqui. Eu vou me abrir com Deus. Falar tudo para Deus, né? Que a gente só é curado a partir do momento daquilo que a gente está consciente que a gente está errado, que a gente tem, que a gente precisa melhorar, precisa de uma mudança. Aí Deus faz a nossa vida, né? Deus ilumina as nossas trevas. O 32. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Então, quem vai aperfeiçoar o nosso caminho é Deus, né? Deus é o que me cinge de força, o 32, e que aperfeiçoa o meu caminho. Então, o que é aperfeiçoar? Deus vai melhorar, Deus vai completar, Deus vai retocar nosso caminho, Deus vai aprimorar e Deus vai finalizar nosso caminho com uma bênção. Então, o Senhor é quem aperfeiçoa o nosso caminho, não somos nós. Então, o que a gente Deus quer que a gente faça? Algumas coisas dos atributos de Deus, ele dá pra gente. Tem coisa que é só dele. Onisciente, onipotente, onipresente é um atributo que é só de Deus. Mas ser justo, ele deu isso pra gente. Purificar nossas mãos, ele deu isso pra gente. A gente olhar para ele iluminar nossas trevas, ele deu isso pra gente. Então, Davi tinha um relacionamento com Deus e Davi foi um homem vitorioso por isso. A maneira como ele se relacionava com Deus, né? Então Deus é aquele que me cinge por força, que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho, retoca o meu caminho. Deus acerta o meu caminho, né? É o Senhor que acerta o nosso caminho, completa o nosso caminho, aquilo que está faltando, né? Aprimora, retoca e finaliza o nosso caminho com uma bênção. No 39. Pois me cingiste de força para a peleja. Então, Deus nos cinge de força para a peleja. O que acontece? Que Deus prepara. O que é cingir de força? Deus prepara a nossa mente, Deus prepara o nosso coração para as batalhas. Me cingiu de força. Deus me preparou a minha mente, o meu coração para as batalhas que eu tenho que enfrentar, né? Os desafios que eu tenho que enfrentar. Então ele nos prepara para uma ação difícil. Davi lutar contra o gigante era uma ação muito, mas Deus preparou ele, venceu.
O Daniel na cova dos leões era uma ação muito difícil. Deus capacitou, ele venceu. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo era uma ação muito difícil, mas Deus capacitou para aquela ação. Deus capacitou Davi para aquela ação, ele venceu. Como homem não venceria natural não, mas foi capacitado por Deus. Então Deus nos cinge de força e Deus, ele fortalece nosso coração e nossa mente para as batalhas. O Senhor é que fortalece nosso coração e a nossa mente para as batalhas, né? E nos prepara para aquelas batalhas que são difíceis, né? Coloca em nós um espírito de prontidão, de alerta. Então é o Senhor que nos levanta para as batalhas, para vencer os nossos inimigos, né? No 39, pois me cingiste de força para a peleja. Me preparou o meu espírito, preparou o meu coração, preparou a minha alma para peleja. Agora imagina uma pessoa despreparada numa peleja. Já conheci alguém assim? É crente, mas só anda despreparado para peleja? A vida é um sofrimento, né? Na vida não rompe espiritualmente. Então você vê que aquela pessoa não está preparada para as pelejas. Ela só está pronta para coisa boa. Né? Ela só está pronta para as coisas boas, para acontecimento bom. Ela não está pronta para desafio, né? O 43. Livraste-me das contendas do povo. Sabe quando você trata com gente maligna no seu trabalho, gente perseguidora, gente invejosa, na igreja, no seu trabalho, em qualquer lugar? Deus livra a gente desse povo. Tem um povo que é maligno, tem um povo que é o mal da gente mesmo. Tem um povo que eles querem a nossa cabeça, eles querem o mal mesmo. E Deus nos livra desse povo. É Deus que livra, é Deus que cuida. Deus, livraste-me das contendas do povo. No 47, porque Deus me vinga, só um pedacinho? Inteiramente, Deus te vinga tudo. Tudo que for para te vingar, Deus vai vingar inteiramente, não vai deixar nem um pedacinho. Porque Deus me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. Então Deus não vai deixar nem um pedacinho, nada por fazer. Deus vai fazer tudo. Deus tiver que vingar você, Deus vai fazer. Na tua vingança não opera o poder de Deus. Mas se você deixar na mão de Deus, o poder de Deus opera. E Deus vai vingar você inteiramente. Não vai ficar nem um pedacinho. Deus não vai deixar nem um pedacinho para trás. O versículo 48. É o que me livra dos meus inimigos. Tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. E me livra do homem violento. Nós vivemos no mundo do homem violento. A gente vive no mundo de gente violenta. E Deus nos livra do homem violento. Nós vamos ir, nós vamos voltar e Deus vai nos guardar em nome de Jesus. Amém. Deus vai nos dar o livramento da mão do homem violento. Amém? Amém. Deus é que faz a vingança. Deixa na mão de Deus. Estão falando mal de você, perseguindo, nenhuma arma forjada contra você não vai prosperar. Toda língua que se levantar contra você será condenada em juízo. Deus nos recompensa segundo a nossa justiça. Vamos melhorar a nossa justiça. Estamos sendo injustos com alguém, vamos melhorar a nossa justiça, né? Deus retribui segundo a pureza das minhas mãos. Vamos melhorar nossas mãos, aquilo que a gente está fazendo. Melhorar a nossa justiça, né? Um homem sincero, Deus se mostra sincero. Com um homem misericordioso, benigno, Deus se mostra misericordioso. Com o puro, Deus se mostra puro. Deus ilumina as nossas trevas, né? É o Senhor que nos cinge para a batalha, prepara o nosso espírito, o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma para vencer as batalhas em nome de Jesus. Amém? Amém.